Livro Vença. Autor Alexandre de Bem. Uma administração feliz e simplificada nas empresas. Agradecimentos. A Maria Elisa Cortini de Bem, esposa e melhor amiga. Luísa Contini de Bem, filha. Leonardo Contini de Bem, filho. Idelise Damo de Bem, mãe. José Batista de Bem, em memória, pai. Pedro Henrique de Bem, Cesarino, afilhado. Jaime Copestein, em memória, grande amigo e inspirador. E aos amigos e amigas que tornaram a vida mais colorida. Prefácio. Parar, ouvir. Não foi uma nem duas vezes que parei para escutar os comentários do gaúcho Alexandre de Bem na rádio e fiquei feliz quando soube que seriam fonte de reflexões para um livro. O convite para assinar o prefácio me fez pensar na importância decisiva na minha vida do que seja parar e ouvir. Quando me reúno com minha equipe, costumo usar uma expressão: é preciso puxar a língua das pessoas. Mas o que isso tem a ver com o livro de Alexandre de Bem? Tudo. Suas falas, marcadas por notável e corajosa franqueza, oferecem experiência vivida na pele a quem quiser parar para ouvir. Este livro coloca no mesmo plano tanto uma citação do gênio multimilionário do varejo Sam Walton, quanto uma pergunta feita pela mãe de Alexandre sobre o primeiro dia do filho no novo emprego como administrador no Bank Boston. Gostaram de ti? Alguém poderia subestimar essa indagação vinda de uma dona de casa, mas não o fará, a quem sabe ouvir. Alexandre usa essa reminiscência como ponto de partida para tecer seu pensamento amplo sobre carreira e vivência empresarial, de forma bonita, simples, franca. Revela a visão aguda contida na pergunta de Mama. A explosão das mídias sociais trouxe consigo muitos profetas do sucesso e uma enxurrada de conselhos em pílulas. No meio dessa overdose, porém, há trabalhos notáveis, como o do alemão Raphael Bietzig, em seu magnífico The Billion Dollar Secret, lançado em 2019. Ele reviveu o feito do escritor Napoleão Hill, autor de As Leis do Triunfo, de 1925, e talvez até o tenha superado por ter viajado não somente pelos Estados Unidos, mas rodado o mundo ao entrevistar 21 empreendedores saídos do zero, em busca de uma essência comportamental em comum. Tive a honra de ser o único entrevistado na América Latina para The Billion Dollar Secret e espero que um dia essa obra de fôlego seja lançada em português. O livro já é um sucesso mundial. Eu penso que, da mesma forma, quando Alexandre de Bem fala de Porto Alegre, vai à essência e assim consegue falar do mundo. Um dos valores que mais sublinhei em meu depoimento ao livro The Billion Dollar Secret é justamente a capacidade de ouvir. Eu, você, todos nós corremos o risco de perder chances ao negligenciar a escuta. Quando damos demasiada atenção a elogios sobre o nosso sucesso, nosso toque de miras, aí é a hora de redobrar a atenção, por um motivo muito simples. Se é verdade que não existe nada de novo debaixo do sol, também é fato que cada um de nós, isoladamente, sabe sempre muito pouco. Você, que sabe ouvir, encontrará na fala e na escrita de Alexandre de Bem dicas preciosas em administração, direto da fonte. A experiência. Iruá Parisotto. Lira Albino Parisotto é médico, empreendedor, fundador da Videolar, empresa que escreveu a história das mídias, VHS, cassete, CD, DVD, no Brasil, e através de sucessivas reinvenções, é hoje a petroquímica Inova. Parisotto começou no comércio, em Caxias do Sul, trilhou caminho pela indústria e é também aclamado como um dos maiores investidores da Bolsa de Valores no Brasil. Com perfil estratégico que se tornou tema de estudos, Liro foi o único na América Latina escolhido para constar no livro The Billion Dollar Secret,
fenômeno editorial mundial que revela o modo de pensar de grandes empreendedores saídos do zero. Gostaram de ti? Em 1982, tive uma grande aula de administração por volta da meia-noite de uma segunda-feira no final do mês de maio. Nesse dia, comecei a trabalhar no Banco de Boston, no centro de Porto Alegre. Depois das 18 horas, fui para as minhas aulas de administração na PUC. As aulas terminavam quase 11 horas da noite. Peguei 2 ônibus para chegar à casa dos meus pais no Sarandi. Abri o portão da frente e a porta de casa já estava aberta. A minha mãe, esperando com um grande sorriso, fez apenas uma pergunta: Gostaram de ti? Olhei, pensei, e com toda a arrogância de quem acha que sabe alguma coisa, disse que não era assim. Mãe, no banco tem chefes, organograma, cargos e salários, metas e objetivos, e blá blá blá. Ela olhou para o infinito e disse: Tem café quente e uma torrada pronta lá na cozinha. A cada ano, desde 1982, aprendo mais a responder, de forma incompleta, a uma simples pergunta de uma dona de casa. Ela sabia que se o filho fosse metido, pouco humilde, sempre falando mais do que ouvindo, fracassaria no novo emprego. Hoje eu sei que até a senhora da limpeza, se não for com a tua cara, te derruba em poucas semanas. Vale a reflexão. Você, no seu emprego ou na sua empresa, como responderia a seguinte pergunta: Gostam de ti? Felicidade é fazer o que você gosta e estar com quem você realmente ama. Maria Elisa Contini de Bem, empresária. Reciprocidade é a base de qualquer relacionamento, de trabalho, amizade e amor. Cuide de quem está sempre do seu lado. Luciano Périco, jornalista. Compreendo que as relações comerciais e pessoais se iniciam por uma grande rede de network. E que a premissa primordial de um negócio de sucesso é a credibilidade. Francisco Novelato Neto, empresário. São 4 os grandes enigmas. Estamos sozinhos no universo. Como tudo começou, se é que começou, e quando terminará, se é que vai terminar. Para onde vamos quando morremos? Se é que vamos, por fim. Deus existe ou é uma equação do terceiro grau? Neste caso, pode ser entendido por números. Fernando Albrecht, jornalista. Inspire-se em pessoas reais. Seja generoso com você. Luísa Contini de Bem, psicóloga. Chefe e líder. Quase todos os dias recebo perguntas de ouvintes querendo saber a diferença entre chefe e líder. É uma confusão muito comum. Vou explicá-la. O chefe gosta do poder, comanda pessoas, muitas vezes impõe ordens, centraliza as tarefas e está focado em resultados rápidos. Um chefe tradicional é uma pessoa temida e que não perde tempo com a motivação do funcionário, pois acha que a excelência é uma obrigação da pessoa contratada. Já o líder é um inspirador, mostra o rumo a seguir, vai na frente abrindo os caminhos e encorajando o grupo, e depois vai de um lado de cada um. O líder não dá medo, mas é muito respeitado. Ele divide as responsabilidades e desenvolve o potencial do seu time. Vamos para a vida real. A dona Joana é a senhora que faz o cafezinho na empresa. O chefe chama o grupo para tomar o primeiro café na segunda de manhã e diz: Dona Joana, a senhora não vai nos decepcionar. Faça um bom café para minha equipe de vendas. Com a pressão, ela vai fazer o café nota 5 ou menos, e o grupo vai reclamar. Já o líder diz: Dona Joana,
Sei da sua experiência de 10 anos fazendo café na nossa empresa. Por favor, ensine para o meu time como se faz um café gostoso. Tenha certeza de que a nossa dona Joana vai fazer o melhor café da sua vida e a equipe de vendas do líder vai tomar, sorrir e no final alguns abraçarão com carinho a mulher do cafezinho. Os desafios que a vida nos impõe são o oxigênio para o sucesso. Romero de Toledo, CEO da rede de varejo. O vencedor aparece depois de não dar certo algumas vezes. José Galo, administrador e ex-CEO das lojas Renner, autor do livro O Poder do Encantamento. Só chega ao final da jornada quem se levanta após a queda. Paulo César Notari, empresário de radiodifusão. Nas nossas lojas, o layout colorido marca um espaço confortável e acolhedor. A composição do mix de produtos foi desenvolvida especialmente para o público que aprecia cultura, tecnologia e inovação. Conseguimos com que a Cameron deixasse de ser uma loja de passagem para se tornar uma loja de destino. Delamor de Ávila Filho, diretor da rede de livrarias. Pois vou ser claro, explícito e sincero. Há pessoas que têm a felicidade de trazer sua verdade no próprio nome. É o caso do Alexandre de Bem. Cláudio Brito, jornalista. Fracasso ou sucesso? Um administrador costuma carregar estas frases na sua mente. A derrota não é um fracasso sempre. A vitória não é um sucesso eterno. No mundo empresarial, as duas ideias são maravilhosas. A primeira, a derrota não é um fracasso sempre, é a maneira de deixarmos o grupo de trabalho animado, sabendo que um mês ruim em vendas ou em rentabilidade não vão se repetir para sempre. É claro, tem que haver um esforço para mudar a situação, uma correção de rumo e principalmente uma correção dos maiores erros. E a segunda ideia, a vitória não é um sucesso eterno, deixa todos espertos. Vendi bem, tenho que lutar mais para vender no mês que vem. A vida é feita de constantes desafios. Ao enfrentá-los, descobrimos nossa real capacidade e aqueles com quem podemos contar. Amadeu Henrique Ramela Butelli, juiz de direito. Eu não vendo imóveis, eu vendo confiabilidade. Rogério Gavilão Carlos, engenheiro. A persistência ganha do talento. Leonardo Contini de Bem, administrador. Muitas vezes, quando ouvimos falar de mudanças que estão por vir, ficamos incrédulos e até duvidamos que acontecerão. Podemos até ser céticos com relação a muitas previsões, mas temos que ficar atentos aos sinais, para não sermos surpreendidos e ficarmos pelo caminho. A trajetória da vitrola foi de muitas transformações. De uma locadora de VHS, passamos pelo mercado fonográfico, com destaque nacional, e hoje somos um caso de sucesso no Brasil, oferecendo cultura através do livro, em lugares que eles jamais estariam. Ramir Severiano, sócio-diretor da Vitrola Editora e Distribuidora. Não tente mudar o mundo, mude você. Aí sim o mundo mudará. Eduardo Porto Alegre Garcia, surfista e educador físico. Agora ou nunca. Mais uma da vida real nos mundos dos negócios. Este caso aconteceu em 2001, no auge das lojas de informática no Brasil. Todos os veículos de comunicação falavam e escreviam sobre como montar uma loja de informática, como vender o computador, seus acessórios e jogos. Na metade do ano, a revista Exame, que é altamente respeitada no meio empresarial,
Fez uma extensa matéria sobre o varejo de informática, com seus ótimos resultados e o seu enorme crescimento no país. Olha que coisa maluca! Na semana seguinte, recebi diversos amigos com a revista debaixo do braço, querendo trocar uma ideia. Cito alguns que conversei: Vlamir Rosa, Jerry Pedroso, Roberto de Bem e Getúlio Bernaschi. Só que quem me marcou até hoje foi o Dr. Edson. Na verdade, me marcou por não termos conversado. Ele esteve na nossa loja matriz no horário do meio-dia, e por coisas do destino, estavam comigo dois fornecedores, um vindo de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. A nossa vendedora, Mariane, chamou-me ao telefone. Disse que o Dr. Edson estava no balcão e queria conversar sobre uma loja para o filho. Aí começou o agora ou nunca. Pedi se poderíamos conversar em outra hora, mas não fui lá embaixo na loja trocar uma palavra. Ele não disse mais nada e saiu. Lembro até hoje da imagem dele saindo pela porta e não olhando para trás. No dia seguinte, fui na casa do meu pai e ele, que nunca me disse o que eu deveria fazer, naquela noite me disse: Tu deveria ter atendido o Dr. Edson. Sempre se acha um tempo. Tempo é uma questão de escolha. Na minha cabeça, continuou ecoando o agora ou nunca. Só para saberem, o Dr. Edson foi vizinho de praia dos meus pais por 30 anos. Todo problema de saúde que aparecia na nossa família, os meus pais pediam orientação para ele. O Dr. Edson foi médico por muitos anos no Hospital Cristo Redentor. O meu pai se foi em 2013 e o Dr. Edson faleceu no início de 2010. Agora ou nunca. Hoje estou usando este comentário para pedir desculpas pela falta de experiência e pela falta de um coração disponível para as pessoas. Não tenho mais o agora para voltar atrás. Sobrou apenas o nunca. Nota do autor. Fomos surpreendidos com um texto exclusivo do empresário Renato Malcolm, acompanhado de uma história inusitada. Há aproximadamente 3 décadas, em reunião com João Bosco Lodi, autoridade no tema empresas familiares, expressei a ele uma opinião que o deixou muito impressionado. Na ocasião, ele me disse que passaria a considerar isso em suas atividades profissionais. Quando recebi o convite para participar do livro do meu amigo Alexandre de Bem, transmitindo um conteúdo que pudesse ser útil para outras pessoas, imediatamente me lembrei dessa frase. Uma ótima técnica que eu utilizo e recomendo quando necessário viabilizar uma negociação importante é fazer um exercício para identificar o que a outra parte deseja alcançar. E a partir dessa perspectiva, passo a colocar integralmente meu foco e energia na busca do atendimento dessa expectativa. Alguns dizem que é preciso nos colocarmos no lugar dos outros. De alguma forma, é exatamente isso. Caminhos. Uma definição profissional na vida é uma busca constante dos adolescentes e dos jovens adultos. Basicamente, são 3 caminhos. Primeiro caminho: carreira nas empresas, trabalhar como empregado em uma empresa privada, com seus desafios e com as suas competições de mercado. Segundo caminho: concurso público, estudar muito e passar em concursos públicos, sempre focando em suas aptidões e talentos, visando a uma carreira promissora nos órgãos públicos. Terceiro caminho: ser empresário. Descubra em você uma vocação para liderar pessoas, calma para administrar recursos e impostos. E desenvolva uma visão de futuro, mudando o rumo da empresa quando necessário. Portanto, as cartas estão na mesa. Um emprego em uma empresa privada, um emprego público, ou ser líder empresarial. Faça sua escolha, use muito o cérebro e um pouco o coração. Ame mais e construiremos uma verdadeira civilização do amor. Jerry Sal Pedroso de Castro, publicitário. Sempre em movimento, a cada minuto, 60 segundos para aproveitar. Mauri Grando, jornalista. Não podemos ter o que não amamos. Eduardo Clock Frank, professor.
Computadores são idiotas, rapidíssimos, por isso quem tem que pensar é você, o mestre. Mário Inácio Frank, engenheiro. Não espere por crises, sejam elas de qualquer natureza, para descobrir o que é importante em sua vida. Oswaldo Rufka, empresário. Um empresário, para ser bem-sucedido, precisa ter visão 360 do seu negócio, assim como da sua vida. Gerson Kenninger Skutskis, engenheiro. 99 anos. No mundo empresarial, é preciso fazer um planejamento de carreira que fique dentro de um planejamento de vida. Calma, não vou complicar. Todos nós fazemos uma preparação durante a infância e adolescência, normalmente estudando muito e trabalhando pouco. Quando chegamos aos 20, passamos a trabalhar mais do que estudar. Isso é o normal entre os gaúchos que são empregados e empregadores. Agora chegamos ao ponto central do comentário. Não gostamos de planejar até o final. Não temos coragem de determinar o nosso ano final. Fica tranquila, tranquilo. É apenas um objetivo. Foquei o meu encerramento de vida aos 99 anos. Então, do 0 aos 22 anos, estudos e muita diversão. Primeira meta cumprida. Dos 23 aos 53 anos, foram 30 anos como administrador de empresas, com muita, mas muita alegria. Segunda meta cumprida. Dos 54 aos 74 anos, serei um consultor de ideias e emoções. Terceira meta a ser realizada. E ainda sobrou a quarta meta, que vai dos 75 aos 99 anos. Serão 24 anos de sabedoria. Bah, estou louco para chegar nessa etapa. Vem, vida, seja leve, não seja breve. O melhor negócio é um negócio fechado. Flávio Pereira Kapeczynski, médico psiquiátrico. Maria, bom dia. Maria Almeida Fauro, vendedora por 10 anos na Dibem Informática. Faleceu em 18/8/2002, aos 31 anos. Em se falando de cerveja, gosto se discute sim. Clovis Ebert, cervejeiro. Um mentor é um livro vivo. Busque o seu, eu tive o meu e soube, do meu jeito, aproveitar muito seus ensinamentos. Selmo Leisgold, RI da Petroquímica Inova, discípulo do Lírio Parisotto. A mais importante empresa que existe é você mesmo. Administre com coragem eventuais prejuízos, calotes, perda de parcerias, mudança de mercado e concorrência desleal, olhando sempre para frente. É você que tem o poder de não lamentar o passado e escolher o futuro da sua empresa, com novos planos de investimentos, novos parceiros, atualizações e inserção no mercado. Roberto Laurindo Alves, médico. A força do rádio. Sempre acreditei na força do rádio, pois tenho certeza de que é a propaganda que mexe com o imaginário, consegue um efeito maior de comunicação e, por último, cria até fantasias na cabeça do ouvinte. Vamos detalhar as principais mídias. Jornal. O jornal vem com a notícia do dia anterior, faz uma análise de fatos com fotos coloridas, tudo muito racional. TV. A TV mistura a imagem com o som, mas não atiça muito a imaginação. Não adianta dizer aquele homem alto quando ele tem 1,60 m, ou falar essa mulher linda quando ela não passa de uma mulher comum. Agora, voltando ao rádio, ele não te prende. Você pode se movimentar e ouvir. Pode dirigir e ouvir. Pode estar em qualquer lugar do mundo e ouvir. Basta baixar um aplicativo grátis. Fechando a conta, um fator muito importante é que o rádio é mais barato do que o jornal e muito mais barato do que a TV para se anunciar. E quando você ouvir na Jovem Pan ou na Pan News alguém dizer aquela linda mulher, tenha a convicção de que vai acreditar.
O verdadeiro líder não lidera por meio do poder, da autoridade ou de sua inteligência, mas pela maneira como vive. Jader Yuzendinger, presidente da multinacional para a América Latina. Carrego comigo um mantra. Quem olha muito para o abismo começa a conversar com ele. Ricardo Driemeyer, engenheiro. O que as pessoas falam expressa seus sentimentos. O que as pessoas fazem mostra quem elas são. Roberto Damo de Bem, empresário. Não torne a vida uma rotina sem propósito. Idealize-se. Cauê Salt Zanini, publicitário. Amigos são como aquela caixa de bombons especiais, cada um com seu recheio surpresa. Jane Letters-Witt, administradora de empresas. Um projeto só tem sucesso se for bom para a cidade. Ser bonito e bom para quem mora não basta. Ricardo Alexandre Wagner, administrador de empresas. A, B, C, D. Vou te fazer uma pergunta. Nos últimos tempos está faltando dinheiro e sobrando mês na sua vida? Então vou te ajudar com o método do ABCD, de controle dos gastos. É muito simples. A. Alimentação. Mantenha as despesas de alimentação da sua família com a padaria, supermercado, açougue e outros. B. Básicas. Mantenha as despesas fundamentais, como o aluguel do apartamento ou o pagamento do financiamento da casa própria, taxas de condomínio, farmácia, escola dos filhos, telefone, luz, água e plano de saúde. C. Complementares. Reduza as despesas complementares, mesmo sabendo que elas servem para melhorar a sua qualidade de vida e a da sua família. São gastos com roupas, alimentação fora de casa, lazer, academia, cinema, cursos e presentes. D. Despesas desnecessárias. Termine com isso. São gastos com juros do saldo devedor do seu cartão de crédito, conta corrente estourada, taxas e multas de boletos atrasados. Deu. Termine com esse sofrimento. Pare de comprar o que não precisa. Espero ter ajudado. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Emmanuel Martin Carantanes, empresário e consultor. Ao meu grupo seleto de companheiros que me privilegiam com suas verdadeiras amizades, que compartilham comigo suas alegrias e perdas e continuam ao longo da vida a me proporcionar conhecimento, apoio e gratidão. Alexandre Panteles Nunes Tazovenos, dentista, presidente da Confraria de Cachaça de Porto Alegre. Planejar, organizar, dirigir e controlar. As 4 funções do administrador. Márcia Rosane Heiler, administradora. Transmitam suas ordens, instruções e correções de maneira tranquila. Se a secretaria resolvesse, os porcos não morreriam. José Cláudio Joaquim, professor e militar. A vida não pede que sejas perfeito, mas que aprendas a cada dia a ser a melhor versão de ti mesmo. Luiz Carlos Damo, comerciário. Chega um dia em que, se o homem não deixar tudo para trás, não vai para frente. Ana Oliveira, aposentada. Cartão ou dinheiro? Como o Brasil vem passando por uma recessão desde 2013, a grande pergunta é: como sobreviver à crise? Uso como regra número 1 fazer uma pergunta muito fácil para as pessoas. Isso paga minha conta no supermercado? Explico. Quando algum colega de trabalho diz assim, eu acho que tu tens que trocar de carro. Devolvo com a pergunta, a tua opinião, sem colocar dinheiro, paga minha conta no supermercado? Quando o amigo diz assim, eu acho que tu tens que trocar de casa. Repito a mesma pergunta. A tua opinião, sem colocar dinheiro, paga minha conta no supermercado? Pense assim,
Quando você passa pelo caixa no super, a moça pergunta: Senhor, vai pagar com cartão de crédito, débito ou dinheiro? Adianta eu dizer que acreditei nas opiniões de colega e amigos e que fiquei sem dinheiro para pagar a conta? Não adianta. Ela vai perguntar pela última vez: O senhor vai pagar com cartão de crédito, débito ou dinheiro? Pegue e pague. Fique de bem e com as suas finanças. Seja bom, seja grato e dê o seu melhor sorriso hoje para deixar saudades amanhã. Mariane Flack, vendedora. Experimente amar o que faz em vez de fazer só o que ama. Rafael Enes Silva, engenheiro. Quem tem fé, tem tudo. Michele Lucas dos Santos, secretária. Eu amo tudo o que eu tenho, e ninguém tem tudo o que eu amo. Ledir Oliveira, aposentada. Às vezes vale mais um segundo de reflexo do que um minuto de atenção. Renato Damo de Bem, empresário. O que é meu. O que não é meu é de outro, mas cuido da mesma forma. Cassiana Nicolini, vendedora. Comprar bem. Comprar bem é fundamental no mundo dos negócios, e para conseguir um bom resultado, o relacionamento com os fornecedores dos produtos é o primeiro passo. Existem algumas técnicas de negociação. A primeira é tratar o vendedor de forma fria ou até estúpida. Parece engraçado, mas é muito comum nas empresas. É uma maneira agressiva de se conseguir descontos generosos, principalmente se o vendedor depender muito do cliente. Na segunda técnica, o comprador torna-se muito íntimo do vendedor, focando em um relacionamento comercial de longo prazo. Serve para negociações com dupla dependência. O fornecedor precisa muito dos pontos de venda e, ao mesmo tempo, o cliente depende muito, mas muito mesmo, da mercadoria. Já a terceira técnica, que é a minha preferida, consiste em um tratamento médio, onde o fornecedor deixa claro que precisa do cliente, abre as melhores condições e, em muitos casos, ajuda na propaganda e na divulgação. Com tudo a favor, as negociações se repetem, muitas vezes. Num dia normal, inesperadamente, recebo um pacote todo caprichoso e cuidadosamente embalado. O livro Vence. Inicialmente, como tantos os outros que chegam para análise de uma possível parceria de distribuição. Após ler alguns trechos do livro, ficou claro que seria uma parceria de sucesso. Afinal, o livro aborda todas as necessidades de uma pessoa que deseja vencer na vida. Alexandre de Bem, uma pessoa que pude conhecer pessoalmente na Bienal de São Paulo de 2022. Proprietário e CEO das lojas de Bem. O nome já diz o tamanho do coração. Hoje, pessoas são alcançadas e transformadas através de sua experiência profissional, somando na vida de muitos leitores através do livro Vença. Rafael Bispo, gerente comercial da distribuidora Laiolo. O silêncio é um amigo que nunca trai. Diná Moura de Oliveira, vendedora. A vida é igual ao curso do rio, tem início, meio e fim. Aproveite. José Vinícius Andrade, Japur, magistrado. A melhor coisa é viajar, botar o pé na estrada e desbravar este mundão de coisas boas e mágicas. A sensação de quem se joga nessas aventuras é única, rica de aprendizados e ensinamentos, que livro algum será capaz de passar. Autor desconhecido. Escolha de Luiz Henrique Silveira Contini. Aposentado. Prefiro segurar um louco do que empurrar um burro. Marcelo Prezinski, head de TI. Comprar ou alugar? Como a interatividade é uma coisa maravilhosa, estou curtindo muito as reações dos ouvintes, tanto da Rádio Pan News como da Rádio Jovem Pan. Você não sabe, mas uma dúvida recorrente que recebo todas as semanas é sobre imóveis. São perguntas que giram em torno de alugar ou comprar um apartamento
ou uma casa para morar? Como a resposta é de muito risco, respondo assim: não sei, e levo o ouvinte a refletir. Uma vantagem em alugar um imóvel é que você não desembolsa nada. Entra, coloca uns móveis e vai viver. E tem como desvantagem: terminou o mês, terminou seu pagamento de aluguel. No dia 1º do mês, começa tudo de novo. Na compra de um imóvel, a desvantagem é que você desembolsa uma reserva muito grande que adquiriu na vida e talvez tenha que completar com algum financiamento bancário. Mas as taxas e os impostos, vantagem, você tem um bem para viver e para colocar em algum negócio no futuro. Fazendo um pequeno balanço, ao alugar um imóvel para morar, não se paga nada na entrada, mas o seu dinheiro termina no final do mês. Você acumulou zero de patrimônio. Comprar um imóvel para morar custa muito para adquirir. Vão as suas economias, mais financiamento, mais taxas e impostos. No entanto, o bem é seu para viver e vendê-lo no futuro. Então é importante colocar o fator tempo. Vale a pena comprar um apartamento para morar apenas 2 anos? Vale a pena alugar um imóvel para morar 5 anos? Você decide? Não decida com o coração, decida com a razão. Pense muito, peça opiniões para os familiares, amigos e amigos de extrema confiança. O barco está em segurança no cais, mas não foi para isso sua construção. Renato Brenner Machado, engenheiro. Empresas que sobrevivem não são as que têm administradores mais experientes, com mais estudos e que aplicam corretamente todas as teorias de administração, mas as que se adaptam de forma eficaz às inevitáveis mudanças. Hugo Bruno Caille, engenheiro. A fé é como a luz, ilumina você e os seus sonhos. Diane Alembrandi, corretora de imóveis. CPF. Emprestar o nome é um problema muito sério nas empresas e nas famílias. É comum entre colegas de trabalho um pedir para o outro comprar um produto no seu nome, pois a pessoa que solicita não tem mais crédito. Normalmente, o segundo também ficará, no futuro, sem crédito. Além do problema financeiro, se instala um ambiente péssimo no local de trabalho e alguns colegas acabam tomando partido de um lado ou de outro. Entre as famílias não muda muito, as pessoas acabam perdendo dinheiro e perdendo a amizade de parentes e amigos antigos. Mentalize, diga não ao empréstimo do nome e principalmente ao empréstimo do seu CPF. Ele é sagrado. Você pode mudar de nome, mas não consegue mudar o número do CPF. Viva de maneira que no final você se lembre mais da entrada, do prato principal e da sobremesa do que da conta. Dagmar Eber Gross, arquiteta. A gestão por meritocracia não deve privilegiar a etnia, o gênero, a origem socioeconômica e o nepotismo, e sim reconhecer o merecimento pela dedicação, pelo estudo, pelo engajamento, pela identificação ao propósito, e principalmente pelos resultados relevantes alcançados. Cláudio Inácio Pins, gestor de relações institucionais. O nosso diferencial é a garantia. Todos os que cortam cabelo aqui têm 30 dias de garantia. Luciano Flores, cabeleireiro. Verdades precisam ser ditas. Sentimentos devem ser demonstrados. Projetos devem ser executados. Viva menos na teoria e mais na prática. Eduardo Rosman Volpato, empresário. As pedras que encontrei no meio do caminho juntei todas. Elas ajudaram a construir quem sou hoje. Marilene Signorelli, administradora de empresas. Custo Brasil. Ouvimos no Brasil por mais de 30 anos a expressão: o problema é o custo Brasil.
Como é comum, sempre repetimos as frases prontas. Lembre que assumi com você o compromisso de fazer um comentário simples e esclarecedor. Então vamos para a vida real. Um vendedor de uma loja tem como piso salarial R$ 1.800 em média. Esse profissional só leva para casa R$ 1.400, pois tem descontos legais no seu salário. O empregador, empresário ou patrão que assina a carteira paga no final das contas R$ 4.000. Calma, vou repetir. Em média, o empregado de carteira assinada recebe R$ 1.800, tirando os descontos de leis, fica com R$ 1.400. E quem assina a carteira paga em média R$ 4.000. É tão grave que vou salientar mais uma vez. Quem vai trabalhar 25 dias por mês ganha R$ 1.800, mas recebe um salário líquido de R$ 1.400. E quem abre a loja junto com o empregado durante todos os 25 dias úteis do mês paga R$ 4.000. Esse é o custo Brasil. Pense nisso. A vida é fácil, as pessoas é que a tornam difícil. Juliano Dubal Caesar, advogado. Livro Guarda-chuva e mentes só servem se forem abertos. Denise de Ben, Cesarim, pedagoga. De maneira geral, as pessoas sempre fazem o melhor que podem. O desafio é aprender a fazer melhor. Lucas Primo de Carvalho Alves, médico psiquiátrica. Se você não tenta, você não erra, também não acerta, mas o pior é que você não aprende. Rogério Batista Awad, engenheiro. Muita gente depende de você. Cuide da sua saúde, ou você deixará mais órfãos do que sua própria família. Luiz Soares, jornalista e empreendedor. Em matéria cartorial, tudo tem solução. Se não existe mais saída, selecionado está. Marcelo Padilha, escrevente cartorial. Custos. Na administração é comum usarmos um mantra. Os custos são iguais às unhas. Precisamos cortar muito e todos os dias. É incrível, mas os custos e as despesas sobem sempre. Não vou colocar os dois maiores custos, que são os fornecedores e os impostos. Os fornecedores podem ser de matérias-primas, no caso da indústria. Os fornecedores de mercadoria, no caso do comércio. E os impostos, que são os mais pesados dentro do negócio. Eles ficam para um próximo comentário. Vou relacionar as despesas populares: luz, telefone, internet, aluguel, pagamento de salários, honorários de contabilidade, honorários do advogado, entregas, assinaturas de revistas e jornais, serviço de limpeza, material de escritório, material de informática e muitas outras despesas. Entendeu? Quando você acha que está pagando o mínimo em um desses custos, um outro já está subindo. Então faça como se faz com as unhas. Corte tudo ao mesmo tempo. Não é fácil. Mentalize o corte de custos e multiplique a ideia entre os seus colegas. Ajuda muito na garantia dos empregos. O não é fácil e já temos. Agora, conseguir o sim de nossos clientes é doloroso, é sofrido, mas quando vem é maravilhoso. Luiz Grisólio, diretor comercial de veículo de comunicação. Todos somos bons em alguma coisa, mas não podemos ser bons em tudo. Podemos aprender tudo ou saber de tudo um pouco, porém contar com a ajuda de outras pessoas será um diferencial muito importante no mundo dos negócios. Todos os empreendedores de sucesso se cercavam de pessoas inteligentes. Faça parcerias positivas para que, quando você precise de ajuda, tenha com quem contar. Marcelo Josué Teles, empreendedor, professor e mestre em computação, autor do livro Onde Começa o Sucesso. Dizem que a realidade é uma ilusão. Assuma isso como uma verdade e a transforme sua ilusão em uma realidade. Getúlio Bernaschi, engenheiro, autor do livro Pensamentos que Transformam.
Existem dois tipos de colaboradores que não servem: o que não faz o que se pede e o que só faz o que se pede. Henry Ford, escolha de Nílio, Lagoas, corretor de imóveis. Empatia. Há poucos dias, estive em um evento muito interessante em Porto Alegre, com a presença da presidente da Microsoft Brasil. Lembrando que a Microsoft está entre as empresas mais valiosas do mundo, o que a presidente Tânia Consentino disse que é uma lição de vida para qualquer pessoa em qualquer país. A pergunta que fizemos foi: qual é a principal característica do novo profissional no mundo globalizado? A resposta foi rápida: empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é saber ouvir os outros e se esforçar para compreender os seus problemas. Pronto, o futuro não assusta. Em todas as situações da vida, persiga e não abra mão da coerência. Através dela, se cria transparência, algo fundamental na verdadeira amizade. José Alberto Santos de Andrade, jornalista. Nunca deixe seu inimigo saber o que você está pensando, pois a palavra vale muito, vale prata, mas o silêncio vale muito mais. O silêncio vale ouro. Silvio Patrasek Teles, repórter fotográfico e velejador. Em um mundo tão competitivo, com tantos profissionais de diversos perfis, acredito muito na importância do diferencial de cada um. Proponha-se a fazer tudo com amor e empatia, pois isso fará toda a diferença no resultado final do seu trabalho. Graziela Franco, instrutora de treinamento. Faça ou tente fazer sempre o bem. Uma hora ele volta em dobro para você. Frederic Worthington, publicitário. Empreendedor. Correr risco se torna muito necessário em períodos de mercado lento, devagar, como estamos vivendo. No Rio Grande do Sul, surgiu um número animador de 12 milhões de habitantes. 2,4 milhões são empreendedores. Isso equivale a 20% de todos que moram aqui. E o mesmo número já representa quase 5% de todos os empreendedores brasileiros. E te passo mais uma boa notícia. De cada 3 empreendedores, 2 resolveram correr riscos, pois identificavam uma oportunidade no mercado, e um foi por necessidade. Quando tem mais gente indo por oportunidades, aumentam as chances de sucesso dos negócios. Para fechar, ser um empreendedor já está em 4º lugar entre os sonhos dos gaúchos. 1º lugar, comprar a casa própria. 2º lugar, viajar por todo o Brasil. 3º lugar, comprar um carro. 4º lugar, abrir o negócio. Parabéns, gauchada! Para alcançar sucesso na vida não é necessário ser um super-herói. Basta ser criativo e pôr em prática o sonho que os outros deixam de realizar. Júlio César Soares da Silva, empresário, advogado e escritor. Autor do livro Horário Nobre da Sua Vida. Seu negócio é como um jogo. Você precisa conhecer seus números para saber se está vencendo. Eduardo Mendonça, treinador de negócios. O que sempre penso é que não adianta uma empresa ter lucro contábil para o dia 31/12 e não ter fluxo no caixa para se manter. Isso é sentença de óbito. Cristiano Luiz Vanzin, consultor. É gratificante poder fazer aquilo que se ama, mas o que torna ainda mais especial é encontrar paixão na forma de olhar. Tenha paixão pelo que fizer, mas tenha em mente que nem tudo é sempre fácil ou divertido. Faça o seu melhor, mas nunca deixe de buscar entregar mais. É importante saber onde queremos chegar e fazer tudo o que for possível para alcançar. Um trabalho bem feito, com dedicação e amor, vale a pena. No final, a prova de um propósito forte que faz sentido é como somos capazes de superar qualquer obstáculo. Luísa Lopes Marra, estilista. Esperar. No ano de 2019, criei um projeto muito mais simples.
que chamo de forma divertida de empresários pelo Rio Grande do Sul. Reúno de 2 a 3 empreendedores de áreas variadas e vamos visitar cidades no nosso estado. Já passamos por Canela, Gramado, Caxias, Imbé, Osório, Atlântida, Capão e outras. O objetivo é simples: fazer uma troca de experiências com empresários locais. O que descobrimos até agora? As pessoas que decidem nas cidades não estão perdendo tempo com as notícias políticas. Estão atentas, mas não paradas, esperando por mudanças no país e no estado. Estão tocando os novos projetos em seus negócios com muita energia. Esperar não está com nada. Ser forte é ter perseverança para seguir em frente, mesmo que as adversidades queiram nos abater. Rose Zomer da Silveira, publicitária. O sucesso individual em um mundo globalizado só se conquista através de parcerias leais. João Batista Peixoto, dito, radialista e empresário. A inocência, saber que não se sabe, é a base para o crescimento. Isso se chama inteligência genuína, o que diferencia os criativos dos medíocres. Rafaela Johan, jornalista. Fazer contas. Vou comentar um caso da vida real no mercado empresarial. É uma história que aconteceu com a Adbem Informática no ano de 2001. Como não tenho autorização para citar o nome, digo assim: um dos grandes investidores em shoppings no Brasil e que tem alguns shoppings no Rio Grande do Sul, me chamou para conversar sobre a duplicação da nossa loja. Como tinha 15 dias até a reunião, o meu colega Eduardo Peters fez uma ótima planilha com os custos para uma loja e os custos para 2 lojas. Bom, chegou o dia da reunião. Conversamos sobre os resultados do shopping, sobre a maneira simples e vendedora que a Adbem Informática tinha dentro do empreendimento. Nesse momento veio a proposta. Ele ofereceu a loja do lado da nossa, que tinha uma bela localização. Ao mesmo tempo, abri a planilha. Resumindo, os custos aumentariam em 80% para dobrarmos de tamanho, e a venda teria um acréscimo de 25% no máximo. Na minha opinião, e na do executivo principal de shopping, seria um péssimo negócio. Aumento de 25% no faturamento é um aumento de 80% nas despesas? Nesse momento, ouvi a sua sábia frase: a diferença é que vocês sabem fazer contas. E ele mostrou que era muito comum entre os donos de lojas expandir-se em muitos cálculos. Falando sério, aprenda a fazer contas. Não decida com emoção o uso do seu dinheiro. Pense nisso. A vida é longa para sábios que ousam vivê-la com a destreza de suas maiores riquezas: saúde para o avanço, paz para o equilíbrio e o discernimento para o sucesso. Nicole Ferreira da Rosa, futura delegada de polícia. Nunca tentes destruir teu concorrente. Ele é uma fonte maravilhosa para o teu conhecimento, um conselho para o sucesso. Tenta superá-lo. Vlamir Rosa da Costa, vendedor. A idade não é sinônimo de experiência nem de sabedoria. É apenas a certificação de que estamos velhos. Cláudio César de Albuquerque Costa, arquiteto. Os amigos são as joias de nossa coroa e são aqueles capazes de remover montanhas ao teu lado. Paulo Sérgio Pinto, engenheiro, jornalista e vice-presidente de empresas de comunicação. Ganhar dinheiro é economizar. Não importa quanto você ganha, o importante é como você aplica. Claude Ebert, cervejeiro e autocolocador. Felicidade. Vou utilizar o texto de um parceiro digital da Debem.tv. A criação é do engenheiro Getúlio Bernaschi. Caso sua meta de vida seja ser feliz, é melhor mudar de meta. Se você conhecer alguém que possa estar sempre feliz, me avise, pois eu não conheço. O que todos nós temos são momentos felizes, e ter muitos desses é que nos devemos focar. Estar feliz é bem diferente de ser feliz, o que implica todo o tempo.
Agora, se você quiser ter mais momentos felizes e levar a vida mais leve e tranquila, procure ir atrás de metas que estejam ao seu alcance. Transforme sonhos gigantes em passos consecutivos. Tenha fé e bom humor mesmo nas adversidades. Comemore suas conquistas e assim você alcançará tantos momentos felizes, que todo mundo vai pensar que você é um sortudo que encontrou a felicidade plena. Aproveite e seja o seu melhor. Colaboração de Getúlio Bernaschi, autor do livro Pensamentos que Transformam. Amigos são coisas maravilhosas que a vida nos coloca ao alcance das mãos. Antônio Augusto Vieira, consultor de vendas. Os processos da empresa terão que afetar positivamente os nossos clientes, e os demais processos são custos, horas perdidas e desnecessários. Marcos Alfredo Regimem, farmacêutico bioquímico. Família, amigos, saúde, uma praia. Felicidade. Simone Primo de Carvalho Alves, assistente social. Quanto mais a química me permite conhecer a complexidade dos minúsculos corpos, mais eu aprendo a admirar a imensidão de Deus. Guilherme Rodrigues Figueiredo. Escolha de Regina Beatriz Leal Morgave, professora e mestra em Educação em Química. Segundo Einstein, os juros compostos são uma das forças mais poderosas do universo. Quando você entender a força deste guerreiro, vai transformar a sua vida financeira. E seja esperto. Faça isso o mais cedo possível. Delamar Heber Jr., consultor de gestão estratégica de empresas. Horas trabalhadas. Um administrador busca sempre enxergar o futuro, prever o que as empresas estarão fazendo e oferecendo daqui a 10 anos. Lá na frente, tem que ter espaço para o líder, para o gestor. Bom, o grande comandante precisa ser um visionário. Então eu, como um administrador com mais de 33 anos de profissão, modestamente, vou fazer agora uma previsão para o ano de 2029 aqui no Brasil. Teremos a metade das carteiras assinadas de hoje, mas em compensação teremos o dobro da oferta de horas a serem trabalhadas pelas pessoas. Viveremos uma compra direta das horas trabalhadas, sem patrão, sem carteira assinada, sem essa tributação fora da realidade e da competição mundial. E como isso vai acontecer? Por meio de aplicativos, sites, distribuição de folhetos, cartazes nas mãos das pessoas que andam pelas ruas, tanto faz. Vai ser uma bela revolução. Para quem trabalha com entretenimento, algumas coisas devem ser levadas em conta. Seu público envelhece, namora, casa ou morre. Por isso, é importante renovar suas atrações e rejuvenescer seu público. Nilo Alberto Felipe Feijó, publicitário e produtor executivo. Faz parte de situações temporárias da vida. Felipe Marins do Nascimento, enfermeiro. As amizades hoje em dia estão baseadas em likes e curtidas. Não se contente com pouco, você merece um abraço, um beijo e uma carta. Ico Thomas, jornalista e chefe de cozinha. Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Henry Ford, escolha de Carlos André Sisto Ribeiro, administrador. Mais um dia. Vamos para cima, porque não dá para reclamar. E podia estar pior. É a primeira coisa que eu falo quando acordo. Lucas Joaquim Uzak, futuro engenheiro de software. Jesus. O 2019 é um ano ímpar. E daí, você pode gastar mais de anos pares, mas não espere o ano de 2020. Mal começamos o 2019. Sabe por quê? Eu tenho um amigão que é o Jesus. O seu segundo nome é Jesus. Ele é um daqueles amigos inspiradores. Em março, o José Jesus passou pela 5ª cirurgia em um ano. E para economizar o teu tempo, afirmo que ele voltou mais forte. Ele saiu do hospital e já mandou mensagens para os seus 7 grandes amigos. E aí, gurizada, vamos almoçar na quinta, no mesmo lugar? O que eu aprendo com Jesus para o meu dia a dia nos negócios e na vida? Ele sempre aproveita aquela quinta-feira como se fosse a primeira vez, e também como se fosse a última. É uma lição de entusiasmo pela vida.
Eu aprendo isso com o seu abraço na chegada e seu forte abraço na saída, no mesmo restaurante de sempre. Jesus, fique com os amigos, tenha uma vida leve, uma vida longa e sempre perto de nós. Para o meu amigo José Jesus, o ano de 2019 é um ano ímpar, é um ano único e é um ano inesquecível. Texto escrito em 6/3/2019, dia do aniversário do José Jesus. Planejamento é importante, mas a execução operacional eficiente é que garante o resultado. Jorge Luiz Bajerski, gestor hospitalar. A sua empresa é a cara da sua equipe e sua equipe é a sua cara. Fernando Alano, empresário. Ninguém cria a marca para registrar. Marca se cria para ganhar dinheiro. Paulo Afonso Pereira, economista especialista em estratégias de proteção de marcas e patentes. Presidiu a Associação Comercial de Porto Alegre. Segunda-feira é o melhor dia da semana. É o termômetro da semana. Carlos Alberto Sting Soares, comerciante. A força das pessoas não está na qualidade, quantidade de músculos. Está na força de vontade de superar adversidades. Carlos Eduardo Moreto, médico ortopedista. Fator I. Impostos. Tudo no nosso ambiente de negócios tem que ser avaliado primeiramente pelo fator. Afinal, já ultrapassamos qualquer medida confiscatória estadual, fazendo inveja a muitas sociedades que se dizem socialistas. Cássio Ostermeier, administrador. Olhos e ouvidos. Carregamos um lema fundamental no mundo dos negócios: olhos e ouvidos no mercado. Praticamente todos os gestores, administradores, gerentes, líderes com as suas equipes buscam maneiras de descobrir o que as pessoas querem, necessitam e procuram. Para os negócios corporativos entre empresas, a regra é a mesma. Vale a sobrevivência de um negócio, vale a conquista de um emprego e, no fundo, vale muito dinheiro. Então, vale a pena memorizar o lema: olhos e ouvidos no mercado. Entendi o que era a felicidade verdadeira quando olhei na mesa de um copo de cerveja ao lado de uma mamadeira. Diego Fronic Nogueira, coordenador de operações de engenharia e manutenção. Quando houver perdas significativas, não te concentres naquilo que foi perdido. Procura fazer um inventário de tudo que restou para ti. Verás que é suficiente. Ernesto Alexandre Cai, médico. A vida surpreende positivamente quem merece. E você, tem merecido? Vanessa Pedroso, produtora editorial. Com fé, humildade, simplicidade e os valores da família, acredito que podemos melhorar sempre. Basta querer. Eduardo Madeira, administrador. O caixa nunca é uma causa, sempre é consequência. André Burger, economista. Pague-se primeiro. Uma regra muito importante que vem nos livros de finanças pessoais é a seguinte: pague-se primeiro. O seu desejo de economizar vem em primeiro lugar. Exemplo: criei um objetivo em janeiro de 2020 que foi o de colocar na caderneta de poupança R$ 200 por mês. A minha ideia foi terminar o ano com mais de R$ 2.400 no banco. Conseguiu ver a importância da regra? A primeira coisa que eu faço quando recebo o salário é aplicar os R$ 200 e depois vem as outras despesas. Pague-se primeiro. Primeiro o seu sonho e depois os novos gastos. Não perde tempo por estar sozinha. Ser sozinha não significa ser solitária. Otávio Benítez de Vasconcelos, bancário. Nos piores momentos de nossa vida é que sabemos quem são nossos verdadeiros amigos. Até mesmo me atrevo a dizer, os verdadeiros irmãos. José Jesus Pacheco Pinto, aposentado. Ser feliz no dia a dia é a melhor maneira de agradecer a minha existência. Luciane Ataíde, executiva de contas. Aqueles bons momentos com os amigos são as memórias mais marcantes que levamos na vida. Alexandre Gross, engenheiro.
Pontuação dos vinhos. Quando você frequenta um grupo que tem um pouco mais de dinheiro no bolso, mais cedo ou mais tarde eles vão falar de vinhos. E o diferencial é saber sobre os tipos de uva e as suas características. Vai uma dica: é muito complexo, é muito complicado. Fazendo uma conta rasteira, são cerca de 50 tipos de uvas entre os vinhos brancos e tintos. Então desisto? Não, você pode dar um passo à frente. Fale da pontuação dos vinhos, existem poucos itens, e você dá uma impressionada nos parceiros. Lá vai um resumo. De 85 a 88 pontos é um vinho muito bom. De 89 a 90 pontos é um vinho ótimo. De 91 a 94 pontos é um vinho excelente. Você quase chora quando degusta. De 95 a 100 pontos, fique de joelhos e beba. Saúde! O privilégio de ser professor é como sentar à margem de um rio. Embora o cenário pareça ser sempre o mesmo, a gente sabe que a correnteza sempre nos traz águas diferentes. Afonso Luiz Bart, farmacêutico bioquímico. Perseverança e resiliência são ingredientes indispensáveis na receita do sucesso. Eduardo Goldfeld, engenheiro civil. Conhecimento, dedicação e persistência rendem êxito profissional. Andréa Mizuni Fachin, advogada. Se você dá 10 para a empresa, receberá 10. Não adianta dizer que não faz mais porque não é reconhecido. Você tem que criar um desequilíbrio nessa relação. Dando 12 para a empresa, essa será forçada a reconhecê-lo, ou o mercado o fará. Hilton Hasman, empresário. Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar, ouvir e refletir. Antônio C. Bonilha, representante comercial. Não se preocupe em gastar menos. Pense em como ganhar mais. Paulo Jorge Urgang, administrador de empresas. Gente, todo esse movimento em função das redes sociais deixa claro que o relacionamento entre as pessoas é algo fundamental e necessário. No mercado corporativo, a importância é ainda maior. Você precisa ser visto e lembrado quase todos os dias. As portas vão se abrindo de acordo com as suas habilidades e com os seus contatos. Faço parte do Grupo Gente, comandado pelo mestre Eduardo Mendonça. São reuniões quinzenais, começando às 7h30 e terminando às 9 horas. Portanto, não complica a agenda de ninguém. Outro diferencial do Gente é a apresentação feita pelos 20 participantes do grupo. Cada um tem 60 segundos para contar a sua história ou detalhar o seu negócio. Viu que legal? 1 minuto e nada mais. O seu tempo vale muito dinheiro, e são novos tempos. O que nos protege da morte é a hora determinada da morte. Cláudio Jardim, bioquímico. Nunca feche uma porta e nunca reivindique algo com que você, na hora de perder emprego, concordou. José Carlos Espadoto, administrador. Na vida nada é possível, pois o sonho de hoje é a esperança de ontem e a realidade de amanhã. Vinícius Canto Garcia, técnico em logística. Que bom! A incerteza está no ar. Que bom! Muitos reclamam da crise, da falta de emprego, da falta de dinheiro. Vou falar de novo. Que bom! Quase sempre na dificuldade achamos um novo caminho. Agora não vai ser diferente. Foi preciso passar por uma crise que vem de 2015 e que finalizou em 2019. A partir de 2020, veremos uma geração que não quer ter carros, pois prefere a facilidade do aplicativo. Já vendemos 5% das roupas no país através da internet. Em pouco tempo, a cada 100 peças de roupa, 15 serão compradas online. A loja de roupas precisa mudar.
As rádios que eram musicais estão falando cada vez mais, pois o ouvinte busca a palavra e a informação. A seleção musical que o ouvinte gosta já está salva no seu celular. É o fim de um ciclo. Que bom! A paz começa em mim. Lúcia Matos, jornalista. Não importa o tamanho da empresa, o empresário sempre tem que ser grande. Grande em aspirações, grande em atitudes, grande em ideias, grande com seus parceiros e colaboradores. Grandeza não tem nada a ver com o volume de vendas, nem com o saldo bancário. Júlio Ribeiro, jornalista, escritor e empresário. Paixão, competência e dedicação são a chave para o sucesso. Cândida Grilo, administradora de empresas. Quando não me contratam, eu me contrato. Eu crio as alternativas, monto um evento, vou em busca do público e vendo o meu peixe. Renato Martins, jornalista e empreendedor. Ninguém acorda de manhã pensando: hoje vou ser o segundo em tudo que eu fizer. Logo vamos lá ser o primeiro. Wagner Tadeu Francisco, administrador de empresas. A arte da venda é a confiança. Sem ela, nenhum relacionamento comercial se perpetua. Sem perpetuação dos relacionamentos, caímos numa vala comum. Fabrício Salem, empresário. Que pena! Vivemos hoje no nosso Rio Grande do Sul uma exportação de talentos, mandando para fora do estado jovens, adultos e até aposentados. Eu, como gaúcho, estou diminuindo as oportunidades para os novos e até para as crianças. Mas tem mais. Você que está lendo também está diminuindo o futuro da gauchada. Como isso está acontecendo? São muitos motivos. Vou bater em um. Vivemos em um eterno Grenal. Um combate 1 a 1 que nunca termina. Um PT anti-PT? Não pensamos no Rio Grande do Sul e não pensamos de verdade nos gaúchos. Falando sério, eu penso assim, um egoísmo que não traz investimento, que não traz emprego, que não traz dinheiro novo e não atrai novos moradores. Um exemplo? A cidade de Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes há 20 anos. Que pena, é uma pena. O corpo é o seu melhor conselheiro, e nos sintomas estão todas as respostas que você precisa. Kátia Silveira, empresária da área da saúde. Os melhores relacionamentos, aqueles capazes de durar a vida toda, são construídos à base de transparência e confiança, como as amizades do tempo de escola. Quem leva esses valores para a vida adulta sempre se destaca, seja no âmbito pessoal ou profissional. Ricardo Bovo Garcia, gestor de pessoas e negócios. Evite inimigos, corrija sempre as escondidas. Sérgio Moacir Pereira Garcia, Serginho Moá, artista. Ser grato, gratidão é o que te faz caminhar para frente, reconhecendo que a vida é uma dádiva. Milene Sampaio, analista de serviços RH. Ser grato, gratidão é o que te faz caminhar para frente, reconhecendo que a vida é uma dádiva. Milene Sampaio, analista de serviços RH. Quanto mais o tempo passa, menos eu acredito em verdades absolutas. Lúcia Severo Soares, cantora. Repetição. O sucesso na vida só acontece com muito trabalho e com muita repetição. O Sr. Sam Walton, fundador do grupo Walmart, que no Brasil tem seus investimentos, contou no seu único livro, Made in America, que aprendeu a pilotar pequenos aviões para sobrevoar cidades médias e pequenas nos Estados Unidos, com o objetivo de detectar bairros com muitos telhados novos. A partir daí, ele afirmava: precisamos colocar uma loja aqui. E para completar, tem um depoimento marcante da sua filha Alice, que andava com ele desde os 12 anos. Ela dizia: existe nos Estados Unidos gente que conhece tanto varejo quanto eu, mais do que eu? Não. Resumindo,
Na vida e nos negócios, precisamos de muita repetição para se chegar ao sucesso e aos bons resultados. Como informação, Sam Alto faleceu em 1992, aos 74 anos. A sua filha Alice tem hoje 74 anos. Para sentir-se realmente bem ao sair de casa, não basta aquela roupa que o espelho aprova. Vista a alegria de viver a gratidão. Vista um sorriso, tolerância e gentileza. Sobretudo, veja e sinta que há gente ao seu redor. Aprenda, ensine, cresça e ajude a crescer. Você está errado ao pensar que não consegue ajudar o mundo a ser melhor. E não se esqueça de um tal de lei do retorno. Gustavo A. Gastão Jeffterly, juiz de direito em Porto Alegre. Disciplina, disponibilidade e delicadeza são decisivas para conquistarmos sucesso na vida profissional. Analisa de Medeiros Brum, empresária. Todos os ovos. Uma regra básica que precisamos aprender e praticar com o nosso suado dinheiro é a regra número 1 que vem nos livros de finanças pessoais. Nunca ponha todos os ovos na mesma cesta. É simples. Se a cesta cair, você perde todos os ovos. Então, é muito importante diversificar, colocar uma parte do dinheiro em aplicações bancárias básicas, uma parte em imóveis e, se ainda sobrar um pouco, investir em um negócio próprio. Sempre carreguei comigo uma visão objetiva. Não vendo tudo que eu tenho para comprar uma única ação na bolsa de valores, mesmo que eu tenha informações fortes de uma futura valorização. Não vendo tudo para construir uma grande casa ou um prédio comercial, mesmo que eu possa ganhar muito no futuro. Por que não faço isso? Porque se a ação que eu apostei tudo na bolsa de valores não subir, e se ao contrário, ela cair muito? E se o grande imóvel que eu vou construir não conseguir a liberação da prefeitura? Ou não ficar dentro do orçamento? Ou pior ainda, não conseguir terminar a obra? Cálculo sempre os erros. Eles aparecem e não é legal perder dinheiro. Não ergas um edifício sem fortes alicerces, ou viverás com medo. Edson da Silva Rosa, representante comercial. Focar e fazer o que se ama, coração e mente alinhados. Daisy Eber, psicóloga e executiva de RH. Na comunicação, o que importa é como a mensagem foi compreendida, e não como o comunicador gostaria que ela fosse assimilada. Luiz Fernando Moretti Gross, jornalista com MBA em Gestão. No ramo dos negócios, assim como na vida, temos que ser otimistas sempre. Andreas Roche, engenheiro civil. A vida não nos é dada pronta. O que nos é dado é o direito à vida. Professora doutora Marlene Grillo. Uma homenagem do filho Renato Grillo, ele, engenheiro civil especialista metroferroviário. Ao final, é o sentimento que cada um deixou gravado que faz tudo ter sentido. Hilton Quadros, gestor de TI. Trabalho. Tivemos uma linda mobilização dos gaúchos contra o fio que castiga as pessoas de rua. Uma constatação nas entrevistas que eu ouvi dos moradores foi que eles estavam à procura de emprego. Não tinham conseguido tal emprego, tinham ficado sem dinheiro e estavam sem saída. Sinto muito, mas vou dizer. Os empregos estão desaparecendo. As oportunidades estão para os que procuram trabalho. Vou ajudar a explicar. Já se fala que em Porto Alegre temos 30 mil motoristas trabalhando para os aplicativos como Uber, 99, Cabify, Garupa e outros. São pessoas que têm a liberdade de trabalhar por hora, por dia, por semana e até a liberdade de parar de trabalhar para os aplicativos. Viva a liberdade! Talvez, com o tempo, não saberemos mais em que armário ou gaveta lá em casa deixamos guardada a carteira de trabalho. A liberdade para trabalhar veio para ficar. Antes de colocar a culpa em alguém, devemos identificar o que causou o erro. Guilherme Rabelo Neves, empresário. Felicidade é um exercício.
e não uma meta. Eloci Carantanes, pedagoga empresarial. Na vida, diariamente, ganho ou aprendo algo. Alexandre Gorziza, médico. Faça o melhor que puderes, pois sempre haverá alguém a te observar. Carlos Vinícius Sisto Ribeiro, administrador de empresas. O difícil eu resolvo logo, o impossível demora um pouquinho. Lauro Maier, falecido em 2018, uma homenagem da filha Lorena Maier, dentista. Venci. O Brasil é tão grande que muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo: se eu não der certo aqui, eu volto para a minha terra. No litoral gaúcho, temos pessoas vindo dos 4 cantos do Rio Grande do Sul e também muita gente nascida em Santa Catarina. São brasileiros que vieram tentar a sorte, buscar um emprego, investir por aqui ou simplesmente se apaixonaram e não conseguiram mais largar a cara à metade. Essas pessoas prometeram um amor eterno, juraram para os pais, irmãos, irmãs e até para suas tias que viriam para cá para vencer, para serem felizes. Você que está lendo e que adotou o nosso litoral, na próxima volta à sua terra natal, diga em voz alta ou até grite: eu venci! Eu venci! Não pense só no dinheiro, mas nos novos amigos conquistados, uma família criada, filhos para o mundo e principalmente, volte sorrindo. Os vencedores quase sempre estão sorrindo. Venci e aprendi a sorrir. O primeiro prejuízo é sempre o menor. Alice Comaceto, escritora e relações públicas. Autora do livro Aguenta Firme. Muito trabalho, verdade, honestidade e humildade te levam ao sucesso. Daí em diante, a caridade te leva a Deus. Carlos Manuel Damo, empresário. Muitas vezes, vivenciar e aproveitar a jornada é tão importante e necessário quanto chegar lá. Ângela Brasil, diretora de Pessoas e Cultura. Vencer é o resultado de um exercício contínuo de não desistir. Rubem Bilhava Kuning, advogado e doutorando em Direito. Todos que desejam vão passar em medicina. Deseje, na verdade, e passe. Ou passe anos se enganando. Pierre Gonçalves, professor de Química de pré-vestibular. Praticar corrida de rua me ajuda a encontrar a melhor maneira de encarar os desafios da vida. A base de tudo é que, em ambas, é preciso estar permanentemente em movimento para estar sempre evoluindo. Yuri Vasconcelos, jornalista. Abrir e fechar. Na administração e na propaganda, falamos que no dia a dia dentro da empresa é dividido em 10% de criação, imaginação e novas ideias. E 90% do tempo em repetição, rotina e resistência. Você e eu já ouvimos uma frase muito batida que é a seguinte: aí tu arranja um gerente bom e começa a delegar. Que sabe? Uso sempre uma comparação que funciona no varejo. O rei Roberto Carlos delega quase tudo no seu show para a banda e para a equipe de produção. Mas ele canta da primeira à última música e depois do show ainda recebe os convidados, patrocinadores e muita gente. Portanto, ele vem trabalhando muito nos seus 50 anos de carreira. Trazendo para a vida real, você que começou há pouco uma padaria, uma fruteira, uma loja de carros, uma pet shop, um mãos e pés, um pequeno salão de beleza, uma imobiliária, você já está pensando em diminuir a carga horária? Tchau, o mercado não te quer. Tem que ralar de 10 a 15 anos para ter algum resultado satisfatório. Ou então nem entra no jogo. É claro, tem que trabalhar muito, mas dentro do seu limite. Respeite o seu limite e descubra se tem talento para lidar com gente, se tem paciência para ouvir as pessoas e se você gosta de trabalhar de 10 a 12 horas por dia. E ainda bota nessa conta todos os sábados e alguns domingos. Pronto, bem-vindo ao comércio. Espero ter te ajudado. O ser humano é um eterno insatisfeito, busca a normalidade e, quando alcança, reclama da rotina.
Rogério Luiz Bonk, radialista e jornalista. Considere críticas construtivas como alimento para o teu crescimento. Teus erros de hoje serão teus conteúdos de aprendizagem para teu sucesso de amanhã. Olídio Renato Volpot, professor. Se você quer que as coisas mudem, mude primeiro seus pensamentos. Nayaja Pereira, coordenadora e administrativa financeira. O que vem fácil é maravilhoso, mas nada substitui a satisfação da conquista por meio do esforço. Lucas Filho, radialista. Este ano perdi. Falei, venci, chorei, ri, amei, mas acima de tudo, sobrevivi. Celita Maria Klock, aposentada. Nenhum fracasso vai resistir à força do trabalho. Ricardo Ardelin Júnior, empresário de seguros. O dinheiro é o futuro. Atualmente se fala muito em ter dinheiro guardado para o futuro, mantendo uma reserva para emergências, surpresas desagradáveis e gasto fora da previsão. Carrego comigo 3 regras financeiras muito simples. 1. Para sobreviver no dia a dia, 3 meses de reserva. Exemplo: a minha família gasta 10 mil por mês, então tenho 30 mil aplicados no banco, com a possibilidade de resgatar em 1 ou 2 dias. 2. Para emergências, acidentes, desemprego e outras surpresas desagradáveis, 9 meses de reserva. Exemplo: a família gasta 10 mil por mês, então preciso ter uma aplicação de 90 no banco, para sacar em poucos dias. 3. Parar de trabalhar, preciso ter acumulado na minha vida 200 meses de reserva. Exemplo: para não trabalhar mais, tenho que continuar gastando 10 mil por mês lá em casa e ter aplicado no banco 2 milhões de reais. O rendimento mensal de 2 milhões gira em torno de 10 mil por mês. Resumindo: 1. Dinheiro na mão, 3 meses. 2. Emergências e acidentes, 9 meses. 3. Para chutar o balde, largar tudo, 200 meses. Viu? Não tem mágica. Felicidade é fazer bem o que lhe apresentam. Júlia Krunger Moreira, executiva comercial e advogada. Vaidade que me faz tão longe ir atrás de tudo que eu não preciso. Luney Mitchman Marx, corretor de imóveis. Gostar do ofício e conhecer a atividade escolhida são fundamentais para o sucesso profissional. Alberi Adolfo Filtri, farmacêutico. Vitor, nosso amor infinito. Vitor Antunes Casella, faleceu com 22 anos, uma homenagem de Márcia Antunes Casella, mãe. Sérgio Eri Casella, pai. E Laura Antunes Casella, irmã. Qualquer pessoa pode escrever livros, mas nem todos têm talento para costurar um texto que seja realmente interessante. Ser escritor requer disciplina, foco, criatividade e conhecimento sobre o que escreve. Alexandre é administrador, profissional responsável por funções estratégicas em empresas, aquele que organiza, planeja e orienta os diversos setores. E ele fez isso por muitos anos, portanto, escreve sobre o que conhece, vivenciou. Desejo sucesso, Alexandre. Com certeza vai valer cada minuto investido neste livro. Ângela Pucinelli, administradora, empresária e às vezes escritora. O perfume da flor. Tenho visto nas visitas que eu faço às empresas uma preocupação muito grande com as redes sociais, com o mundo virtual, com as novas mídias e principalmente com as opiniões dos internautas de todas as plataformas. Tudo isso é legal e importante, mas precisamos ir muito além, melhorar o foco. Temos que consultar as pessoas que compram produtos da indústria, que adquirem mercadoria das lojas ou buscam uma prestação de serviço.
Os empresários e as suas equipes precisam buscar informações, descobrir o que os clientes querem e por que compram ou não compram das empresas. Lembrei-me de uma expressão da minha mãe, a dona Edelice, que no auge dos seus 80 anos de vida costuma dizer: o computador de vocês pode mostrar a foto de uma flor, mas ele não mostra o perfume que uma flor deixa no ar. Alcançamos a prosperidade pelo trabalho e encontramos a felicidade quando trabalhamos naquilo que amamos. Trabalhar com amor é uma das maiores riquezas de nossa alma. Com dedicação diária naquilo que fizemos e superando as dificuldades, nosso caminho conhecerá a plenitude. Sandro Sauer, radialista. Volta logo. Assumi um compromisso com as equipes da Rádio Jovem Pan 103.1 FM e Rádio Pan News 93.2 FM, que falaria sobre o mundo dos negócios, marketing, comércio, shopping, administração de empresas e relações humanas. Mas esse comentário não vai respeitar o compromisso. Eu tenho uma filha de 26 anos que foi morar em São Paulo no dia 1º de abril. Você que está lendo pode associar o meu caso ao seu, em que um filho, para crescer, progredir, acabou saindo de casa. É louco, mas é verdade. Os pais não estão preparados para viver longe dos filhos. Não. Mesmo que venha a ser muito melhor para o filho, não estamos preparados. Nunca estaremos prontos para ver um filho saindo de casa. Segure as lágrimas, olhe o filho nos olhos e diga: Deus vai estar do teu lado. Mediozinho por mediozinho, fica com o gurizinho, uma preocupação com a dupla Grenal. Luiz Carlos Rich, jornalista. Não deixe para aproveitar os sabores da vida depois. O amanhã é improvável. Emerson Henry, delegado de polícia e escritor, autor do livro Crimes Cibernéticos. Todos têm seu valor no processo. Sem ação nos bastidores, ninguém sobe no palco. E se ninguém subir no palco, o espetáculo não acontece. Jairo de Souza, empresário. Confissões de um lojista. Algumas frases que eu gosto de usar com a equipe de vendas. Digam sempre a verdade para o cliente, mas digam do jeito certo. Aprendam a ouvir os clientes. Dos mais simples, também vêm os maiores aprendizados. Pessoas gostam de atenção. Deem muita atenção. Sou de uma geração na qual fui criado dentro do princípio de que dedicação e esforço são a base do negócio. Até hoje sou o primeiro a entrar e o último a sair. Uma das vantagens de se envelhecer é que passamos a conhecer muita gente e a cada dia valorizar mais as pessoas que merecem e fazem parte da nossa história. Às vezes, simplesmente abrir a porta da loja para o cliente e recepcioná-lo com um bom dia pode definir alguns diferenciais da empresa. Rogério Strub, engenheiro e comerciante. Aprendendo sempre. Neste livro, tem uma foto tirada em 31 de janeiro de 2019. Mariane Flash, Eva Regina Vieira Lisboa e Alexandre de Bem. Foi o último dia de uma parceria muito legal que eu tive com a Eva. Ela ficou por bons anos fazendo ficha de leitura de livros e de revista Exame, diretamente da sua casa, pelo telefone. Resumia de 3 a 4 páginas em 1 página e meia, e fazia um ditado das 12:30 às 1h. Foi a melhor maneira que eu achei para memorizar matérias envolvendo o mundo dos negócios. Depois dessa grande ajuda, criei coragem para fazer comentários e até escrever um livro. Eva Regina Vieira Lisboa, muito obrigado pelo esforço e dedicação. Aprendi muito contigo. Obrigado por ler o Vença. Pós-fácil. Fiz a revisão do livro Vença. Eu achei sensacional. Por quê? Porque ele é moderno, é rápido, em poucas palavras. Alexandre de Bem diz tudo o que pretende. É tudo que o leitor moderno quer. Ou ele não tem tempo para ler textos longos, ou acha que não tem. O que dá na mesma. Paulo Flávio Ledur, revisor e supervisor editorial da editora AG.